Olá a todas e a todos, eu sou o Hugo e eu vou dar continuidade falando um pouco sobre o que diz a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 sobre a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Então eu separei um trecho aqui do artigo 37 que eu vou ler para vocês e depois eu vou contextualizar. O artigo 37 diz: a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. E sobre o público-alvo dessa modalidade, podemos destacar dois grupos que foram precocemente excluídos dos seus direitos educativos. Eu enumerei aqui esses dois grupos e o primeiro dele eu coloquei como um grupo de pessoas, geralmente idosas, que viveram uma época em que o acesso à educação era mais difícil, principalmente nas zonas rurais. Nesses grupos teremos os analfabetos e pessoas com baixíssima escolaridade. O segundo grupo seria um grupo mais heterogêneo e mais numeroso também. É um grupo de pessoas que abandonaram precocemente os seus estudos por fatores extraescolares, sociais, que tem mais a ver com a pobreza, com a situação de vulnerabilidade social mesmo, e uma necessidade, muitas vezes, de ingresso precoce no mercado de trabalho, o que faz essa pessoa abandonar a escola, tá? Mas também tem a ver com o fracasso escolar, que aí já é uma questão mais de dentro da escola. O fracasso escolar diz respeito à trajetória escolar do aluno, que pode aí ser caracterizada por sucessivas reprovações que acabam desestimulando e levando ao abandono escolar precoce. Inclusive, também fez parte da minha pesquisa a minha experiência trabalhando com a educação de jovens e adultos na Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas. Eu trabalhei durante 3 anos em uma escola pública onde havia a modalidade de ensino de educação de jovens e adultos para o Fundamental 1, que é a fase 1 e a fase 2, e o Fundamental 2, fase 3 e 4, que é anos finais. Eu trouxe um dado aqui também que eu considerei importante, que é o dado do último censo escolar. O último censo escolar revelou uma queda de 234.689 vagas, divididas entre o fundamental e médio na educação de jovens e adultos. Então foi uma queda de mais de 9%. Sintetizando aqui a minha pesquisa e a minha interpretação a partir da Lei de Diretrizes e Bases no que diz respeito à educação de jovens e adultos, eu escrevi uma pequena conclusão que eu acho que resume bastante o que eu entendo e o que eu acho que acontece atualmente no Brasil na educação de jovens e adultos, nessa modalidade muitas vezes preterida. Eu escrevi o seguinte: percebo que há um desinteresse dos governos em relação à EJA, principalmente pela lógica do custo-benefício. Por quê? No Brasil ainda há uma influência forte da economia sobre a educação, em que prevalece a ótica da produtividade em prejuízo à ótica do direito à educação. Então, nesse sentido, a educação de jovens e adultos sempre será mais cara e terá turmas menores, porque os estudantes têm dificuldades específicas e isso exige um ensino de natureza diferente. Muitos obstáculos ainda precisam ser superados para que a educação de jovens e adultos dê certo no Brasil. Atualmente, as redes de ensino, e isso eu falo por experiência própria, elas fixam um número mínimo de alunos por turma para que possa matricular e para que possa funcionar a escola nessa modalidade, tá? E, além disso, nas escolas do turno da noite, faltam coordenadores pedagógicos especializados na modalidade da EJA. Algumas áreas da escola, por exemplo, a biblioteca durante a noite ela não funciona, ela fica fechada, a quadra poliesportiva também não funciona. Isso tudo contribui para a evasão escolar, no meu ponto de vista, entre outros problemas, né? Então, o aluno mal sabe, muitas vezes, onde há a vaga, se está matriculando, se a escola está funcionando, não se investe também em divulgação e, além disso, o público da EJA dificilmente toma a iniciativa de procurar a escola para poder se matricular, porque muitos têm vergonha ou acreditam que o tempo de estudar ele já passou. Então, na minha opinião, teria que haver uma atitude muito mais engajada do Estado e uma intensa mobilização. Boa noite. Eu vou falar sobre o capítulo 5 da Educação Especial, do artigo 58 e 59 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
O capítulo 5, artigo 58, da Lei das Diretrizes e Bases Nacionais, classifica a educação especial como modalidade de educação escolar, oferecida na rede regular de ensino para educando com necessidades especiais. No parágrafo 1 do artigo 58, diz: haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Neste artigo, podemos observar que é dado devida referência aos alunos com deficiências especiais, que até então não tinha apoio do sistema de ensino para atendimento escolar, a não ser em instituições especializadas neste atendimento, como a PAI. No mesmo parágrafo do artigo 58, garante serviços especializados para atender às diferentes anormalidades que os deficientes especiais vêm apresentar. Já no artigo 59, também da LDB, garante que o sistema de ensino assegurarão para o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, currículos, métodos, técnicos, recursos educativos e organização específicas. As adaptações regulares constituem-se em medidas ou conjuntos de medidas que buscam flexibilizar e adequar o currículo geral, tornando apropriado à especialidade dos alunos com necessidades especiais. São intervenções educacionais necessárias que permitem aos alunos melhorar sua situação e relacionamento da escola, para que possam obter sucesso nos processos de aprendizagem. Na rede regular de ensino, deve haver serviço de apoio para as crianças com deficiência especiais, pois necessitam de instruções, instrumentos, de técnicas, de equipamentos especializados, profissionais qualificados para atendimento e recursos de acordo com sua necessidade. São muitos desafios e obstáculos a serem enfrentados, considerando-se os avanços científico, tecnológico e infraestrutura. É inaceitável que no século XXI permanecemos ainda com elevado índice de pessoas com necessidades especiais, fora da escola, convencionais, tradicionais ou até mesmo especiais. A magnitude da tarefa exige esforço de mobilização das comunidades como estratégia indispensáveis numa política de educação para todos, sem qualquer forma de exclusão. E aqui termina nosso tema. Obrigada e fiquem bem. Boa noite, meu nome é Solange, como a maioria já me conhece. Eu vou falar um pouquinho sobre a LDB, vou falar do capítulo 3, que fala da educação profissional. O artigo 39 fala que a educação profissional integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência, à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidão para a vida produtiva, a vida do aluno produtiva. No parágrafo único, o aluno matriculado ou ingresso no ensino fundamental, médio, superior, bem como ao trabalho em geral, jovem, adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação profissional. O artigo 40, ele fala que a educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objetivo de avaliação, reconhecido e certificação para prosseguimento ou conclusão de seus estudos. No parágrafo único, os diplomas de curso de educação profissional de nível médio
como registro terão validade nacional, ou seja, em todo o Brasil. As escolas técnicas e profissionais, além dos cursos regulares que elas já têm, oferecerão cursos especiais abertos à comunidade, condicionada à matrícula, à capacidade de aproveitamento e não necessário ao nível de escolaridade. Bom, gente, agora eu vou explicar o que eu entendi sobre a LDB do capítulo 3, mais ou menos o que ele quer dizer, né? O que ele fala pra gente, o que eu pude entender disso. O que eu entendi foi que ele fala da educação profissional, nível médio, técnico, superior, fala para os alunos, né, da educação profissional, e que hoje ele tem a oportunidade, que eu entendi, de cursar, né, de fazer cursos com instituições como Senai, IFBA, e já sai desse curso técnico muitas vezes com emprego garantido, como aqui no Polo tem muitos jovens que eles são jovens aprendizes, mas que estudou no IFBA, fez o curso técnico no IFBA, né? Ele se profissionalizou, se aperfeiçoou para estar ingressando no mercado de trabalho. Essa oportunidade é muito bom para os nossos jovens, ele ingressar, começar sua carreira profissional saindo de uma instituição e indo direto para o mercado de trabalho. Isso é muito positivo. E a maioria desses cursos, eles são ofertados pela manhã e tarde, e tem os cursos da noite, mas os cursos da noite é mais para mecatrônica, outros cursos do nível superior. No IFBA mesmo tem o curso de matemática, mecatrônica, mas é ofertado gratuitamente à noite, são os cursos do nível superior. Mas a LDB, ela também fala dos cursos de capacitação que não necessita de escolaridade, que não é preciso ter escolaridade, e sim ela exige capacitação profissional, como uma costureira vai aprender um curso para fazer corte e costura, pedreiro, confeiteiro, cozinheira, entre outros, dando a oportunidade a essas pessoas de estarem se qualificando e entrando no mercado de trabalho, ou até mesmo abrindo seu próprio negócio.